Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Laudo Sem Erro. Você está no canal Lícia Biotech. Eu me chamo Erlon. E eu sou a professora Alicia, e o tema do nosso episódio de hoje do podcast Lá o Sem Erro é consistência e paciência na biomedicina. Duas virtudes, eu diria que são muito mais importantes até do que o conhecimento técnico. É a consistência e a paciência para você poder deslanchar e ter uma carreira de sucesso, uma carreira de excelência, bons empregos, bons salários, não é isso, Arlon? Isso, paciência é o que muita gente não tem hoje, né? Geração TikTok aí que passa tudo a cada 5 segundos já está avaliando e passando Sim. para frente. Que querem aprender tudo num vídeo de 15 segundos, e a gente tem uns mestres de arte no Japão que levam mais de 60.000 horas para dominar uma arte, e um biomédico que é recém-formado, dominar análises clínicas, se tornar um profissional de excelência, ser contratado com um top salário, e a gente precisa ter consistência e ter paciência. Não só paciência e não só consistência, precisa ter as 2 habilidades, essas 2 características juntas para poder deslanchar na sua carreira. Massa, acho esse tema muito interessante para a gente tratar aqui. Qual o grau de importância, Alice, que você dá para a consistência e para a paciência? Ah, é só em algumas áreas da biomedicina ou não? Não, estão em todas as áreas, tá? Porque assim, como a gente é formado como biomédico, a gente tem aquela habilitação geral, que é a habilitação em análises clínicas em patologia clínica. Para você ter uma outra habilitação, você precisa ter essa formação, fazer uma especialização, por exemplo, acupuntura, perfusão, fazer um estágio clínico de várias horas dedicado à prática para você poder estar apto para fazer a prova do Conselho Federal de Biomedicina, e aí sim você obtém o título de habilitação nova ali, por exemplo, perfusão, biomedicina estética, citologia oncológica, ou qualquer outra habilitação que você vai adicionar. Então, em todas as áreas da biomedicina é exigido que você tenha essa consistência. Então, você precisa continuar estudando, você precisa se especializar, você precisa fazer cursos complementares, fazer estágio novamente, mesmo depois de formado, para que você possa aí adicionar uma nova habilitação, qualquer área é assim. E na análises clínicas, que você já é formado, eu brinco que a gente já nasce com habilitação em análises clínicas, então você já é formado nessa habilitação, as pessoas acham que porque não precisa fazer essa especialização, ou então porque não precisa ir atrás de uma nova habilitação, fazer uma prova, não precisa continuar se dedicando, continuar com essa consistência em se dedicar a essa área, se dedicar aos estudos nessa área. Acho que porque se formou, pronto, já tem aquela habilitação, então não precisa continuar insistindo naquilo, né? Continuar estudando, continuar trabalhando nessa área. Assim, estudando para trabalhar nessa área. O Esse é o estudo segredo. nunca para, né? Exato. O estudo nunca para. E aí entra a questão da paciência. Por que que é tão fundamental? Por que que a gente escolheu um tema sobre paciência na biomedicina? Que motivou a gente? Quando eu estava nesses meus anos de carreira, eu já observei vários alunos, vários biomédicos muito bons, excelentes biomédicos, que acabam trancando a faculdade, trancando o curso, mudando de área, trabalhando em outra coisa, porque, não deu certo, nos primeiros meses eu não consegui ter um emprego, então acabei trocando, e elas sempre jogam a culpa na biomedicina. Então, a biomedicina que não tem vaga, a biomedicina que não é valorizada, o salário que não é bom, e eu entendo que tem falhas no sistema que a gente pode mudar. Mas às vezes você precisa ter aquela consistência, manter firme no que você fez e ter aquela paciência de entender que tem um processo, que tem uma curva ali de aprendizagem para você se tornar mais seguro, para você se tornar capaz de ser até contratado. Então, nem é porque você é formado que você pode ser contratado, só porque você tem o Conselho Federal, o CRBM. Não, você precisa ter habilidades para poder liberar um laudo. É, E aí a gente passa por muitos anos para poder ter essa habilidade. Então, não é só uma coisa que você se formou e você precisa. é. A consistência, ela vai fazer com que você não seja por exemplo, vamos supor que em determinada semana você desempenhou uma boa atividade no laboratório, você foi proativo, você etiquetou tudo que estava sem etiqueta ali dentro do Sim, refrigerador, e aí beleza. Na semana seguinte você já não faz algo tão interessante, na outra semana você falta no trabalho,
você chega atrasado, então você não está tendo consistência Isso, de bom desempenho. Então você exato. precisa ter consistência no bom desempenho para que o seu gestor veja que aquela semana que você teve muito boa não foi só um fato É. isolado, E né? quem está de estagiário hoje, quem está como estagiário hoje, você tem que ter paciência para entender que talvez você vai ser contratado, mas ter constância na dedicação na entrega dos seus resultados, no seu trabalho. Então foi uma das coisas que me fizeram ser contratada, porque eu era uma aluna muito dedicada, eu tinha muita constância, mas eu também tive que ter paciência, porque mesmo depois de contratada, meu salário era pouco. E eu queria que meu salário fosse maior, como todo mundo, né. Só que o que que aconteceu? Eu só consegui ter um salário melhor quando eu tive desenvolvi a capacidade de liberar mais laudos, de me sentir mais segura, quando eu aprendi realmente muita coisa que eu não sabia quando eu me formei. Então eu tive que ter paciência para entender que oportunidades não foram abertas para mim, porque eu não tinha capacidade. Não é porque a biomedicina era desvalorizada, porque a biomedicina era bem valorizada onde eu trabalhava, o biomédico era bem valorizado, mas eu não tinha habilidade para poder desempenhar aquelas novas funções, né. É interessante isso, porque eu já trabalhei numa multinacional, assim, empresa enorme, brasileira, e eu cheguei a concorrer para uma vaga de gestão na área de logística, né, empresa, na Votorantim Cimentos. Aham. E eu trabalhei nessa empresa, cheguei a ser sondado ali para uma área de gestão, porém eu não fui selecionado. Naquele momento, eu era jovem, né, eu tive meio que uma revolta ali com a empresa. Sim, "Poxa, mas eu faço isso, fiz aquilo outro". Eh, mas hoje eu enxergo que eu não estava pronto para aquela vaga de sim, gestão, entendeu? Então se eu tivesse tido mais paciência e a inteligência de reconhecer que eu não estava pronto e tivesse permanecido na empresa, talvez hoje eu estivesse na área de gestão lá, nem sei se hoje seria o mais interessante para mim, sim. mas porém eu teria alcançado aquela vaga. O que que aconteceu? Eu pedi para sair da empresa. Eu fiquei revoltado com a Foi empresa, super impaciente. chateado, fui impaciente e saí da empresa para empreender, não é? Foi até, ixi, isso é uma longa história agora, nem vamos entrar nela agora. E aí faltou a constância também, né, de ter que ter a paciência para esperar o momento certo, para entender que tudo tem um processo, tá, tudo leva tempo, e ter a constância, você tem que evoluir 1%, ser 1% melhor a cada dia, continuar estudando, continuar aprendendo, sempre tem tanta coisa nova pra gente aprender, que a gente acha que sabe, e aí a gente vai descobrindo que a gente não sabe. Eu fiz o que muitas pessoas fizeram na pandemia, né, quando ficaram de quarentena, trancada em casa, fiz pão. Pão? Foi, você lembra que eu fiz pão em casa? Ah, não lembro. Nossa, Erlan é péssimo de memória, tá? Ele não conta aqui pra gente, mas eu fiz pão, vários pães lá em casa. E o que que é o pão? Pão, a base do pão, muitos fizeram pão, né? Me conta aí nos comentários se você também fez pão na pandemia. Então, o que que é o pão? O pão, ele leva farinha e água, basicamente. Farinha, água e sal. O pão veio lá da Mesopotâmia, mais de 12 mil anos que a gente tem o pão, um dos alimentos mais antigos da humanidade. E antigamente, quando o pão foi desenvolvido, misturava a farinha de trigo e a água e colocava ali para ele e assava. E o pão ficava extremamente duro, intragável, amargo. E quando eu fui fazer o pão em casa, eu descobri um segredo, um ingrediente fundamental quando você vai fazer o pão, que é a paciência. Eu peguei uma receita de um pão que eu achei no Instagram e sabe aquelas receitas que parecem fáceis ali num vídeo do TikTok de 15 segundos, mas quando você vai replicar em casa elas são complicadas. Era um pão de 8 dobras. 8 dobras. O que que era? Você amassava o pão, sovava ali a massa, a água, a farinha e entrava o fermento. E aí eu deixava o pão ali e dobrava. Aí 1 hora depois eu vinha e dobrava de novo. 1 hora depois eu vinha, amassava e dobrava de novo. Então são 8 dobras. Então eram 8 horas de espera para o pão fermentar. Se você fizer o pão sem ele fermentar, ele vai ficar duro, vai ficar amargo, vai ficar uma pedra, intragável. Agora, se você espera o pão fermentar, se você espera o pão crescer, se você tem a paciência, e aí entra o segredo do fermento, o fermento acelera ali, seria a constância. Se você espera, o pão se torna macio, ele cresce, ele fica com um tamanho bonito, uma crosta bem crocante, e macio por dentro e O, gostoso. o pão te parabeniza pela paciência que você teve, né? Exato. E é engraçado até se vocês essa receita do pão de 8 dobras, você faz 8 dobras, espera 8 horas o pão ficar pronto, mas ele fica só 15 minutos de forno, fica pouco tempo de forno, né. Então quando você tem paciência, você colhe melhores resultados. Você colhe melhores resultados, só que não é esperar parado.
Eu tive que adicionar o fermento para melhorar a qualidade do meu pão, não foi só deixar ele parado, tinha que ter o fermento também ali para ele poder crescer. Então é isso que eu trago pra gente, quando você for, se formar, começar ali a atuar, tenha paciência de entender que vai ter um processo para você poder crescer, para você poder se tornar um biomédico de excelência, mas mantenha a constância. Todo dia, seja 1% melhor, caminhe ali para aquilo. E esses são 2 pilares que são mais importantes até do que a inteligência. Porque eu já vi ex-alunos meus que eram melhores, eram excelentes, tiram nota máxima lá, mas que às vezes não tiveram a paciência e acabaram trabalhando numa área que não era tão feliz, acabaram trabalhando numa área que não gostava tanto, né. Enquanto eu tinha alunos que mantiveram o padrão de estudo, continuaram estudando mesmo depois de se formar, que hoje trabalham em grandes laboratórios, os melhores do Brasil. Tem uma frase que eu gosto que é a dedicação, ela vence o talento, né? Então, Sim. às vezes a pessoa é super talentosa, mas não tem paciência, não tem Exato. persistência, e aí vai lá o cara que não é tão talentoso para aquela determinada habilidade, mas ele tem paciência, ele tem persistência, Sim, ele insiste naquilo e ele acaba sendo melhor do que o talentoso, né? com certeza. É, assim, o contraponto da paciência e da persistência é a ansiedade, né, a Sim, a pessoa não tem ansiedade é paciência, o ela oposto da paciência. isso, e a procrastinação é o oposto da consistência, né. Então, Exatamente. assim, as pessoas hoje querem um resultado muito rápido, Aham. querem ver os frutos, Sim, colher os frutos muito rápido, e na hora da consistência, a procrastinação, eu acho que hoje é um dos grandes males, assim, da humanidade, é. sabe. Tem muita gente que deixa de ganhar dinheiro, que deixa de colher frutos por conta da procrastinação. Com certeza. E o que que acontece, por exemplo, eu vejo lá no nosso curso, no 10 anos em de análises clínicas. Então eu abro a turma do 10 anos em um algumas vezes ao ano, em média 5 vezes ao ano, né. E aí eu abro em janeiro, aí vem os alunos e: "Não, não vou me inscrever em janeiro, vou me inscrever na próxima turma". Não, quando eu abro a inscrição, já aparece um aluno e pergunta assim: "Quando vai abrir uma nova turma do 10 anos em um?" Eu falo: "Olha, tem uma aberta agora". Então ele procrastina entrar no curso, né. E aí o que que acontece, a gente já teve aluno que entre uma turma e outra, o aluno graças a Deus entrou no curso, optou por entrar e ele conseguiu uma vaga de emprego. Então não é você maratonar o curso de uma vez só, de um dia para noite, é um curso puxado, a gente tem mais de 50 horas de aula. Então eu fragmento o curso para evitar justamente a procrastinação. Eu pego os meus alunos e vamos fazer uma aula por dia. Vamos fazer 5 aulas por semana. Em 6 meses é outro aluno, porque toda semana você estava lá estudando, se dedicando. É diferente de, uma semana eu vou ler todo assistir todas as aulas, fazer todos os resumos, fazer todos os exercícios. É, Não, tem que ter, é a consistência de se dedicar a um curso. E aí a consistência em fragmentar em pequenas tarefas semanais, diárias, faz com que você consiga obter grandes resultados. E aí é o oposto da procrastinação. Então, se você procrastina comprar o 10 anos em um, entrar no meu curso, fazer uma pós-graduação, comprar um livro novo, aí você nunca vai adquirir uma nova habilidade, ser melhor no que você é, pode fazer como biomédico, e aí você nunca vai poder conquistar um emprego bom. Se é, as pessoas acham que o emprego bom vem na frente de estar capacitado. exato. E assim, eu acho que são mais de 50 horas de curso. E São. tem um detalhe também, que é a pessoa que compra o curso e não assiste às aulas. A gente fica no pé da pessoa, a gente entra em contato. Olha, vamos lá, vamos ter mais consistência aqui no curso, porque não adianta você comprar e não assistir. Sim. Até por isso, foi criado o desafio, né? Desafio Ah, Hemograma Sem Erro a em gente 21 cria o dias. o desafio do hemograma assim em 21 dias para intensificar a entrega, o feedback, o direcionamento, a organização para os nossos alunos, para eles terem essa constância. Então, o que eu recomendo, quem está trabalhando hoje, faça o que eu fiz. O que que eu fazia? Todo dia eu terminava o meu trabalho, eu ia ler uma bula no reagente, eu ia ler um livro, eu ia ler um artigo. Eu ia entender uma coisa que eu estava fazendo no laboratório, entender. Então, às vezes a gente faz ali um teste de glicose, mas vamos entender como é que é esse teste? Leia sobre ele. Então, todo dia se dedique, mantenha aquela constância, que com certeza você vai ter, aquela teoria do quilômetro extra, né, Sim, todo dia você caminhar um pouquinho, você fazer, além do que você é pago, pra né. fazer no seu laboratório. Exato. Exato. Eu pensava, essa teoria do quilômetro extra, gente, é do livro do Napoleão Hill, A Chave Mestra das Riquezas. Foi um livro que o Elon me emprestou quando a gente estava namorando, estava passando por questões pessoais, estava problemas na vida.
E aí, eu andava de ônibus nessa época para ir para o trabalho. O que eu fazia? Eu pegava o meu livro, que o Erlon me emprestou, que era eh, A Chave Mestre de Todas as Riquezas, do Napoleão Hill, um excelente autor, que a gente é muito fã. Isso. E aí eu ia lendo a caminho do trabalho, no ônibus. E às 6 horas da manhã eu pegava o ônibus e ia ler. Então eu vejo gente que passa, todo dia vai no ônibus e passa o caminho inteiro reclamando do ônibus, né? Reclamando da família, reclamando que tá devagar, ou que o ônibus tá muito rápido, ou que o ônibus tá muito devagar, ou que o ônibus tá pulando em cima do buraco. Enfim, passa o caminho inteiro reclamando. E aí eu falei, cara, saber, vou ler. Daqui até lá, todos os dias eu vou ler. E aí eu criei esse hábito e ia lendo esse livro. E o que que esse livro fala? Ele fala a teoria do quilômetro extra. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falava, cara, eu vou fazer, além de tudo que eu faço no laboratório, que era de minha responsabilidade, analisar o que os alunos estavam fazendo. Eu era supervisora de estágio no laboratório de análises clínicas, então eu tinha que liberar os exames de análises clínicas da rotina do dia e tinha que ensinar os meus alunos a fazer os exames. Então eu tinha que supervisionar os alunos, eu fazia isso. Só que o que eu fazia? Ah, quer saber? Eu vou fazer uma aula extra com os meus alunos. Quem foi meu aluno, que foi meu estagiário, sabia que a gente tinha as aulas extras, atividades extras, que já era essa teoria do quilômetro extra. Então vamos fazer uma coisa a mais hoje. Deixa eu organizar essas atividades. Eu fazia uma lista do que eu podia fazer de extra. Deixa eu ver se esse sistema que a gente está usando no laboratório pode ser melhorado. Comecei ali a absorver aquela teoria do quilômetro extra. E uma coisa que a gente já começou a falar que eu sonhava e que eu não estava preparada para aquilo, eu sonhava em ser convidada para dar uma aula de férias, um curso que é os melhores ali nas funções eram escolhidos biomédicos para ensinar a fazer um curso de férias. Era uma atividade extra. Nas férias você ia ter que trabalhar, tá? Esse curso. Mas você ganhava maior grana nessa aula, né? Então eu queria ter esse convite. E eu perguntava, por que que eu não sou selecionada, né? Porque eu não estava preparada. Então, quando eu fui assumindo esses quilômetros extras, mas eu tive aí paciência de esperar, a constância de me manter preparada, simplesmente apareceu o convite. Não é quando você fala simplesmente apareceu o convite, parece que foi do nada, né? Não, Não, mas foi foi. com aquelas atividades extras que você fazia com os Exato. alunos, aquelas aulas extras, o seu gestor acabou verificando aquilo, a empresa enxerga, e como diz o livro, né? Como diz Napoleão Hill, todo o trabalho ele possui uma recompensa Aham. maior do que aquele trabalho que você faz, né? Então você era pago para fazer X atividade, você era paga para fazer X atividades, você fazia X mais Y, Sim. né? Então você acaba colhendo os frutos também desse a mais que É, você fez, né? exato. E aí apareceu essa atividade extra, gerou uma função extra, eu consegui essa para dar essa aula de esse curso de férias. Quando a gente fala assim que simplesmente apareceu, foi fruto de foram uns 3 anos na empresa esperando que aquela vaga aparecesse. Então, quando ela finalmente apareceu, para não parecer que foi tão simples assim, eu estava preparada, porque eu mantive a constância nos estudos, em me dedicar, né, em continuar me é, é como eu tenho muito aluno que acontece, muitos biomédicos que se formam e não estão trabalhando em análises clínicas no momento. E sempre me perguntam como fazer para não esquecer das coisas que eu aprendi na graduação, porque eu não estou trabalhando. Tem um gap ali na biomedicina em alguns casos que a pessoa se forma e ela fica procurando emprego. Então, às vezes demora algum tempo para ela começar realmente a trabalhar. E nessa lacuna, nesse espaço de tempo aqui, as pessoas têm medo de esquecer o que aprendeu na faculdade. E eu brinco, eu falo assim, é como se você tivesse um encontro marcado, sabe? Você não tá trabalhando no momento agora, mas você vai trabalhar daqui a pouco. Então, é como se você tivesse um encontro marcado. Se você tem um encontro marcado lá no laboratório, tá certeza que você vai voltar a trabalhar na área de análises clínicas. Então, todo dia, se prepara um pouquinho. Peraí, que eu vou aprender um pouquinho sobre hemácia, agora eu vou aprender um pouquinho sobre leucócito, agora eu vou aprender um pouquinho sobre blastos, agora eu vou estudar um pouquinho uranálise, porque lá na frente um dia eu vou precisar, eu vou liberar laudos e eu vou precisar dessa informação. Fazendo analogia, vamos supor que a pessoa tem um encontro com alguém que gosta de música clássica, né? Só que o encontro é daqui a 2 meses. O que que você vai fazer nesse Vai período? Você vai aprendendo. aprender um pouquinho sobre música clássica, você É. vai consultando, É, para até chegar lá você tá menos. preparado. A gente, eu e o Erlon, a gente é casado, a gente não costuma sair muito. Mas quando a gente vai sair, com uma semana antes ou 2 semanas, a gente tem que encontrar alguém para ficar com o nosso filho. A gente tem que conseguir a roupa, reservar o restaurante, né? Tem todo esse preparo para aquele encontro. Então faça isso. Você tá hoje nesse gap, tá hoje nessa lacuna entre acabei de me formar e vou começar a trabalhar, por exemplo, né? Espera ali, preenche essa lacuna com se preparando para aquele encontro. E aí vem aquela objeção básica, né? Clássica, né? Que é o quê? Não tenho dinheiro para me especializar, para manter meu conhecimento atualizado. Cara, se você
Pelo amor de Deus. Eu até entendo que um parente teu não te empreste dinheiro para ir para uma festa. Aí, ok. Agora, eu tenho certeza que você tem pessoas ao seu redor que te emprestariam sim dinheiro para você investir na sua carreira, Sim. né? E que você poderia pagar depois o dobro, né? Aquele dinheiro É. dobrado com Não, juros. eu entendo que muitos que estão desempregados falam assim: "Lícia, quando eu conseguir um emprego, eu entro no seu curso". Lícia, no momento eu dependo da minha mãe, e a minha mãe, ela aí às vezes a mãe já teve caso de mãe que trabalhava em serviço doméstico, então a pessoa não se sentia no direito de pedir pra mãe aquele dinheiro emprestado, sabe. E eu até entendo, porque ninguém quer ficar, assim, dependendo dos pais pra sempre. Mas você já tentou pelo menos pedir, né, a gente fala: "Você já pediu alguma vez?" Eu sou mãe hoje, se o meu filho pedisse um curso pra mim, tenho certeza que eu pagaria, sabe, a gente paga a escola dele. E também tem aquela questão que a gente estava falando esses dias, que eu comentei de alunos que trabalham em coisas que não são a biomedicina para conseguir custear, a faculdade de biomedicina. Isso. Eu tenho muitos casos de alunos que eram, técnicos de laboratório, então trabalhava num laboratório como técnico e fazia faculdade de biomedicina, então se você está me escutando isso, você está se identificando. Levava uma vida dupla, assim, extremamente corrida, puxada, mas aí o que que acontecia? Ele conseguia trabalhar para poder estudar, para depois e ter paciência, ter constância. Então, às vezes você sai do plantão, você tá cansado, você tem que ir para a faculdade ainda, assistir aula, fazer estágio. E aí o que acontecia? Os meus alunos, vários alunos assim, conseguiam até trabalhar naquele próprio laboratório que ele foi um dia, estagiário, que ele foi um dia técnico de Técnico. laboratório, ele trabalhou por alguns anos ali, teve a paciência para poder adquirir aquela nova habilidade, teve a constância para se manter estudando, e aí ele foi contratado. Então existe um caminho, tem possibilidades, você sabe? Então tem formas de É. você. Agora, se você não estudar, vai ser muito Aí é difícil muito conseguir, difícil. se você E não tiver essa também constância nos estudos. E também tem uma questão, Lícia, que é o seguinte: poxa, realmente você está numa situação muito difícil. Você não tem, de fato, existem pessoas que infelizmente passam por isso. Você não tem, de fato, ninguém ali para te dar esse apoio financeiro no momento complicado. Poxa, a professora Lícia está toda quarta-feira, às 20 horas, dando conteúdo gratuito. Você pode entrar aqui no YouTube da professora Alicia, Alicia Biotech, esse que vocês estão agora, e tem conteúdo gratuito, tem aulas gratuitas. No Instagram tem aula gratuita. Então, assim, hoje em dia tem muito mais formas de você adquirir o conhecimento do que havia 20 anos atrás, não é É, isso? com certeza. E assim, veja uma coisa que as pessoas perguntam assim: "Ah, mas por que que eu vou ter com tanta consistência, tanta paciência com a biomedicina?" Biomedicina não tem vaga de emprego. Gente, eu abri aqui o LinkedIn, tem mais de 300 vagas hoje abertas para biomédico. Na Cato também tem mais de 300 vagas aqui para biomédico, salário de em média de R$ 3.000. Abri agora. Então, tem vaga, só que as vagas vão ser para os melhores. Cabe a você estar preparado para essas vagas. Só que você tem que saber. Se você não tiver constância nos estudos, vai ficar muito difícil assumir essas vagas. Vai ser muito difícil passar nesses bons concursos, obter um bom emprego. Então, tenha paciência e tenha constância na biomedicina. Conta para eles como foi aquela vaga que você conseguiu, que você teve que fazer o exame no dono do laboratório. Não, foi, mas essa história, quando eu fui fazer o estágio em análise, meu primeiro estágio fora da faculdade, eu consegui uma conversa com o dono, o proprietário do laboratório. Ele ia tirar, o bioquímico ia tirar férias e queriam alguém para ficar nesse período ali processando as amostras e escolheram o estagiário. E aí eu fiquei no laboratório, mas o que que acontece? O horário que eu consegui fazer a entrevista era num sábado à noite. Sábado à noite eu fui fazer uma entrevista de emprego querendo um estágio, ninguém tem objeção. Fui. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou: olha, coleta aqui o sangue do meu braço, processa ali, tô precisando fazer meu hemograma, processa ali no equipamento, faz a lâmina, conta, que se você fizer tudo isso, você vai ficar de estagiária. E foi, eu fiz. Eu, não, eu tava no quinto período da faculdade. Então, eu tinha tido umas 2 aulas ali de coleta, que tem uma aula que você é cobaia, que você dá o braço para alguém coletar, e tem outra aula que você coleta de outra pessoa. E aí eu consegui fazer essa coleta do dono do laboratório. E aí eu fui empregada, eu consegui a vaga de estágio. E tem uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente leu sobre o quilômetro extra. Nessa mesma época que eu li,
eu tentava fazer mestrado. Meu sonho sempre foi dar aula, né? Eu sou professora hoje, e meu sonho sempre foi dar aula. Então, eu trabalhava, mas eu queria dar aula, queria dar aula, queria dar aula. Então, eu comecei, falei, cara, eu preciso fazer um mestrado para poder dar aula. E aí, demorou um tempo até eu tinha uma crença limitante que eu não era para mim, que eu não iria conseguir fazer um mestrado, né? Que eu não podia fazer mestrado enquanto eu trabalhasse. Eu precisava trabalhar para poder ter minha renda, ter meu dinheiro. Isso é só para os predestinados que nasceram Para com, quem com a bunda para a Isso, não lua. dava pra mim, eu não dependia dos meus pais, não tinha como meu pai e minha mãe me sustentar e tal. Então eu tinha que trabalhar e aí não vai dava pra mim fazer mestrado. Demorei muito tempo pra eu cair na real que eu poderia fazer um mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Quando finalmente eu perdi essa crença, eu tinha vergonha de fazer as seleções de mestrado. Sabe quando você imagina que todo mundo vai ver e se eu reprovar, todo mundo vai saber que eu reprovei na seleção de mestrado. E foi isso que aconteceu. Comecei a fazer as seleções. Na primeira seleção, perderam minha documentação todinha. Fui desclassificada. Na segunda, eu passei na prova, mas quando fui analisar meu projeto, fui desclassificada. Na terceira, eu não passei na prova. Sabe quantas seleções de mestrado eu fiz? 8 seleções de mestrado. Até eu passar. 8 seleções de estado. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse perdido, não tivesse tido a constância de manter. E cada seleção de mestrado eu tinha que estudar para a prova, eu tinha que fazer um projeto, eu tinha que fazer uma entrevista, tinha que fazer análise de currículo. Para você ter um currículo, é bem rápido, você preenche lá os dados, você preenche no currículo Lattes. Mas para eu ter um trabalho publicado, eram anos de laboratório, fazendo experimento, fazendo trabalho sozinha. Às vezes um aluno me convidava para fazer uma pesquisa de TCC junto, fazendo banca, etc. Então, eu tinha muitas horas dedicadas para ter um pontinho lá no currículo. E com isso, eu tive que fazer várias seleções para poder passar. Só que eu passei numa excelente instituição, com excelentes professores. Foi um mestrado maravilhoso. Não foi foi na sorte que eu passei, foi porque eu tive constância. Fez o mestrado grávida, né? Que aí é uma Fiz dificuldade a mais que grávida, você foi teve. trabalhando, tipo, fiz trabalhando. Então, é aquilo que a gente tá falando aqui, que eu sei, eu entendo como é puxado a rotina de trabalhar e estudar, porque eu vivo essa rotina até hoje. Eu nunca parei de estudar desde meus 6 anos de idade. E depois que eu me formei, eu nunca parei de trabalhar. Eu sempre trabalhei e estudei. Então, é muito complicado, é realmente muito difícil, mas tem que ter aquela constância, aquela paciência de entender que o que é seu vai ser seu. E o quilômetro extra me ajudou muito. Porque o que que aconteceu? Eu queria muito A chave trabalhar. mestra das riquezas, Foi. né? Napoleão Hill. Eu estava no laboratório e um colega professor falou: Olha, eu preciso que alguém faça a dosagem de cálcio e fósforo na urina dos ratos que estão sendo utilizados numa pesquisa lá no laboratório. Era urina de rato. Era muito fedida a amostra, era horrível. E aí, todo dia, e eu me candidatei. Eu falei: Não, tudo bem, eu posso dosar cálcio e fósforo, que eles estavam fazendo uma pesquisa com os ratinhos, sobre a atividade óssea dos ratos. E aí, eu tive que fazer essa pesquisa, essa dosagem, né? E foi puxado, foram meses. O que aconteceu? No final, isso gerou um artigo científico numa revista excelente, era tipo A1, né? Muito bem conceituada. Isso pesou muito no meu currículo para eu passar no mestrado. Pesou tanto que até o professor acabou me cedendo amostras, o professor Francílio. Ele foi até minha banca de mestrado, da minha banca para avaliar o meu mestrado. Abraço, professor Francílio. Todo, Você todo, é ótimo. todo podcast tem um abraço para um É, ex-professor meu, né? E aí eu tive que fazer. Então, esse quilômetro extra que eu fiz no dia a dia me ajudou a passar no mestrado, me ajudou a escrever um bom artigo, a ter um artigo publicado, me ajudou na prova de currículo, me ajudou lá na defesa do meu mestrado. Elícia, você percebeu que depois de um tempo começou a aparecer, eu lembro disso, começou a aparecer convite para vários projetos de alunos, o pessoal te procurava para Sim. participar, Que né? levou até o meu doutorado também, né? É. Quando eu comecei a trabalhar no mestrado com os nanomateriais, acabou chegando o doutorado. Então, assim, eu sou prova viva que constância e paciência te levam a colher excelentes resultados. É uma questão que o Napoleão Hill fala nesse livro, A Chave Mestra das Riquezas, que é o seguinte, ele diz que você deve começar determinada atividade com as ferramentas que você dispõe Sim, em mão naquele momento. é, E que o universo vai te trazer as ferramentas que você precisa para dar sequência naquilo. sim. Então, se você começa aquilo, você só tem X ferramentas, poxa, mas eu vou precisar da ferramenta Y. Se hoje Começa você, com a X, pra gente falar assim, que se hoje depois você vai você conseguir. só tem acesso às aulas gratuitas, começa com as aulas gratuitas. Isso. Começa assistindo toda quarta-feira a nossa aula e anotando no caderninho as informações, né? Começa pelo que você tem hoje.
E o que que eu vejo as pessoas mais errarem, assim? Sim, onde que as pessoas mais erram? Elas agem como crianças. Criança, a gente tem um filho de 4 anos, então o Antônio ele faz o que ele quer. A gente tem que conseguir fazer com que ele queira, mas criança faz o que quer. Adulto não, adulto tem que fazer o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. Então, criança quer as coisas muito rápido, veja um bebê. Um bebê quando ele nasce, ele tem fome, ele chora, desembestado, chorando, até alguém ir lá e dar de comer, dar o leite pro bebê. Então, o biomédico recém-formado não conseguiu emprego, ele começa a chorar, a berrar, a falar o quê? Posta na internet que biomedicina não dá certo, que biomedicina não tem emprego, que não tem vaga. Fica um chororô reclamando, Vai cheio de falando mimimi. mal da biomedicina na fila do Exato. banco, na fila do supermercado. Ah, mas. E aí começa nesse chororô, igual uma criança. Entendeu? Só que você é adulto. Então, ao invés de ficar gastando essa energia toda se reclamando da biomedicina, tem que se dedicar a procurar vagas. No LinkedIn, eu falei, acabei de citar, tem mais de 300 vagas abertas. Aí, quando eu falo que tem vaga aberta, as pessoas falam, ah, mas não tem na minha cidade. Eu falo, gente, peraí. Ah, e sabe uma coisa interessante? Às vezes a vaga não tá na tua cidade, mas tá uma cidade a 200 quilômetros de distância. Pô, será que não Não vale a pena. compensa? Será que não É. vale a pena você se mudar para aquela determinada cidade? A gente tem uma amiga, né, que estudou com você, que é a Lorena, que saiu de Teresina, Foi foi pra conseguir uma vaga em São São Paulo, Rio de Paulo e depois Janeiro. rodou Rio de Janeiro, Recife. Hoje ela já está trabalhando em Teresina de Voltou novo, pra mas casa. ela está com um currículo muito melhor do que Sim, quando ela saiu de Teresina, né? exato. Então ela agarrou uma vaga Tem um preço a distante. se pagar, né? Isso. Mas dá, então assim, quando eu falo que tem vagas, eu sempre me irrito pessoas, ah, mas não tem na minha cidade, ah, mas não tem um emprego bom, ah, mas não tem um salário bom. Peraí, você quer tudo, quer que eu te leve na entrevista de emprego de limusine também, sabe? É, Eu tento ser compreensiva e eu entendo que é difícil, às vezes, para realidades diferentes, às vezes, para alguém que ainda não tem um currículo tão bom. Se você tá na graduação, a gente até fez um podcast sobre escolher biomedicina agora. Mas lá eu ajudo muito, eu explico muito sobre a questão do currículo, da importância de trabalhar no currículo ainda na graduação. Mas se você está desempregado agora, ainda dá tempo de você trabalhar o seu currículo. Você é recém-formado, mas está com salário pequeno, está numa empresa que não está legal. Antes de você chutar o balde e sair da empresa, tenha constância, tenha paciência, trabalhe melhor o seu currículo no que você está fazendo. E quando a gente fala de trabalhar o currículo, eu sempre lembro, gente, vai lá no LinkedIn, vai lá nas habilidades e vê quais são as habilidades que são necessárias. Quais são as habilidades que os donos de laboratório selecionam? Que às vezes você está perdendo tempo desenvolvendo uma habilidade, não tem nada a ver, que ninguém tá interessado, né? Então, pesquise, procure um pouco mais. E aí, Erlon, a gente vem naquilo. Eu tive tanta constância, tanta insistência para poder fazer o meu mestrado, porque eu tinha um objetivo. Eu não tinha só um sonho de você tinha um ser plano, né? professora. Eu tinha um objetivo, eu tinha um plano, eu tinha metas. Eu sabia que eu precisava fazer um mestrado para eu poder trabalhar como docente. Então falta muito isso. Você acabou de se formar, tem um plano. As pessoas me perguntam, Lícia, qual especialização eu faço para conseguir um emprego? Pô, depende. Qual emprego você quer? Então tem que ter essa noção, assim, de fazer o seu projeto, o seu plano, suas metas. Qual área você vai trabalhar? Qual área de biomedicina que você quer? Né? E aí saber onde que você quer chegar. E aí você desenvolve a constância naquilo que você realmente deseja, não em É. qualquer coisa. E aí você tocou num ponto interessante que até faz parte do conteúdo do Personal Brand, né? Que é um módulo Do 10 anos que em a um. gente tem no do curso 10 anos em 1 de análises clínicas, que ele fala de profissionais, carreiras desgovernadas e profissionais sem valor. Que é o quê? É o profissional que se forma e vai aceitando toda vaga que aparece, né? O cara sonha em trabalhar com análises clínicas, mas aí aparece uma vaga numa clínica de estética, aí ele vai trabalhar com estética. Aí dali a pouco aparece uma outra vaga em um outro setor que não é análises clínicas e ele vai para aquele outro setor. Daqui a pouco, o currículo dele está uma coxa de retalhos e ele não conseguiu direcionar a carreira dele para algo que ele realmente ama, né? Que é a Sim. biomedicina. Veja que não tem nada de errado se você. Ah, eu trabalho com análises clínicas, mas eu quero trabalhar com estética e você quer mudar de área. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com quem desiste de ser biomédico, acaba fazendo um curso de moda, acaba fazendo um curso de design de interiores, acaba fazendo medicina, farmácia, não tem nada de errado com isso. Agora entenda, você desistiu de biomedicina porque não tentou o suficiente, porque não foi consistente, porque não foi paciente na biomedicina, porque você não tentou, ou você desistiu de biomedicina porque você não gostava, não se identificava, não estava feliz naquela área. Entendeu? Então, tudo bem. Existem momentos em que não vai fazer valer a pena. Às vezes, eu tenho aluno que trabalha como fotógrafo.
Então ele se formou em biomedicina, mas não se encontrou. E ele era um excelente fotógrafo de festas, de eventos, que fotografou o nosso casamento. Você lembra? Nosso casamento era um Lembro, ex-aluno lembro meu. dele. A Alicia contratou ele até sem eu saber, né? Quando eu cheguei lá Foi. tinha Tinha que ter um fotógrafo. casamento. No casamento tem que ter um fotógrafo, Erlon, por favor. É, e até hoje a gente tem as fotos do casamento. Enfim. E aí era um ex-aluno meu e ele trabalhava como fotógrafo. Ele se formou em biomedicina, mas ele não se encontrou. Então não tem nada de errado com isso. Tá tudo bem se você não gosta. Agora você desistir porque você não tentou. Você desistir porque você não teve a constância. Porque a biomedicina pra você não fez sentido porque você não tentou, não foi atrás, não se inscreveu nos empregos, não fez uma pós-graduação. Aí é outra questão. É. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, beleza, eu quero fazer o meu planejamento, por onde eu começo? Eu gosto sempre de fazer um planejamento vindo de trás para frente, verificando, eu quero X objetivo. O que que eu preciso ter naquele momento? Eu preciso ter isso, essa titulação, esse currículo. E aí você traz de lá para cá o que que você precisa ir fazendo no decorrer do tempo para você alcançar aquele nível de profissional que você almeja, né? Existe Sobre o. essa questão de planejamento, tava lendo aqui agora, eu tava tentando pegar o nome do autor do livro que a gente também ama, que é o Salomão, o Homem Mais Rico que Existiu. É do Stephen Scott. Então, nesse livro, ele fala sobre essa questão. Às vezes você tem um sonho ali, né? Por exemplo, eu já tive outro sonho que era fazer meu doutorado, né? Meu sonho é fazer doutorado. Então você tem que pegar esse sonho e fragmentar ele. Então, às vezes você tem que fragmentar numa tarefa semanal, diária ou mensal, né? E o que que eu fazia? Então, eu queria ser doutora, queria ter meu título de doutorado. Mas antes eu precisava o quê? Passar no programa de doutorado. Então, mensalmente eu dava uma olhada para ver quando que ia abrir um edital novo, quais editais, o que que eles exigiam nos editais, para ficar sempre me ligada. Semanalmente, eu tinha que atualizar o meu currículo Lattes, trabalhar nos artigos que eu já tinha, dar andamento nos meus projetos para que eu tivesse um currículo bom. Então, eu sabia o que era que as bancas selecionavam, o que contavam. Aí eu dividia em tarefas semanais ali para mim, para eu sempre me dedicar no projeto. Eu nem passei, não tinha passado no doutorado. Eu estava construindo para poder ser aprovado no doutorado, para poder entrar no programa. E tem uma coisa interessante Então, que várias teorias falam sobre essa questão de desejo, de lei da atração, que é o seguinte, você precisa ser específico no que você quer, né? sim, Quando uma criança quer determinada coisa, ela vai conseguir exatamente aquilo que ela quer se ela disser o que é que ela quer. Não adianta é, ela só ficar esperneando, né? Então exato. você foi muito específico no seu desejo de doutorado, porque você queria um doutorado na Renovil, não é isso? Era de biotecnologia. E eu aprendi isso nesse livro do Salomão, o mais rico que existiu. E não serve só para questão profissional, não, gente. Então, por exemplo, eu sou mãe, então eu quero ter uma boa relação com meu filho. Diariamente, eu pego um sonho e crio tarefas diárias, semanais. Então, diariamente, eu tiro 30 minutos do meu dia para ficar um tempo de qualidade com meu filho. Assim, eu vou construir uma relação de longo prazo. Então, da mesma forma, eu queria passar no doutorado diariamente, semanalmente. O que que eu preciso fazer para poder passar no doutorado? Então, você está desempregado hoje, semanalmente veja as vagas, estude as vagas, o que que são selecionados, quais são as empresas que estão mais selecionando, se inscreva, melhore o seu currículo para ficar alinhado ao que as vagas precisam, né? Então, manter essa constância, ter esse plano. É, né, essencial você ter essas metas e ter esse planejamento. Durante a minha carreira, eu participei de várias seleções de emprego como um entrevistador, né? Uhum. Apesar de eu nunca ter trabalhado no RH, mas as atividades que eu tinha de gestão, eu acabava participando, lógico, dessas vagas para selecionar o pessoal que ia trabalhar na minha equipe, né? Então, era muito massa quando eu pegava um colaborador, um candidato a colaborador, que ele mesmo durante ali passou um ano desempregado, mas ele tinha como demonstrar que ele passou um ano estudando e se preparando para aquela vaga que ele queria, né? Isso aí Sim. brilha os olhos. Poxa, o cara estava desempregado e ele investiu em qualificação, investiu em aperfeiçoamento. É claro que eu vou querer um cara desse na minha equipe, É. né? Porque ele demonstra realmente interesse em trabalhar com aquilo, em desenvolver Sim. atividade naquilo. Ficou muito famoso teve muito, chamou muita atenção no Oscar desse ano, que Will o Smith, Will Smith deu aquele soco na cara do Chris Rock, né? E o Will Smith, ele ganhou o Oscar um no tapa.
Foi um tapa. Foi. Então. E ele ganhou o Oscar do filme King Richard. Lembra? Isso. Criando Campeãs. Filme massa. Esse filme é excelente. E o King Richard, ele era o pai e era o treinador das filhas dele. Da Venus e da Serena Williams. Serena Williams. Ele era o pai treinador delas duas. E ele fala o tempo todo no filme, é um filme excelente, tá? King Richard Criando Campeãs. E ele fala o tempo todo no filme que ele tem um plano, né? Ele tinha um plano. Ele diz o tempo todo. Não está, isso aqui está escrito no meu plano. É muito curioso que ele falava. A Venus vai ser a primeira campeã, mas a Serena vai ser a maior campeã de todas. É engraçado, ele falava isso há muito tempo antes, e realmente foi o que aconteceu. Então, é uma lição que eu tirei do filme, assim, é a questão de ter um plano. Ele fala, eu tenho um plano, né? E ele segue o plano. E sobre essa questão da paciência e da constância, ele optou, fez um caminho diferente do que a maioria fazia na época, quando treinava as filhas dele, que ele teve paciência delas fazerem um treinamento muito maior do que as outras. Então, enquanto as meninas de, sei lá, 14 anos já estavam fazendo competições open ali de tênis, competições mesmo que pequenas, elas já participavam, ele manteve as filhas dele somente treinando por anos. Então, ele teve a paciência de esperar elas treinarem por vários anos, ali, continuaram insistindo no treinamento, e só depois ele colocou elas para competir. Ele teve paciência, constância, teve planejamento. Ele não queimou nenhuma etapa, né? Foi. E E assim, aí, a gente já sabe o que aconteceu, né? exatamente, elas se aposentaram recentemente, mega campeãs, né? Exato. Multicampeãs. E assim, exemplo de paciência, o maior exemplo de paciência que eu já vi na vida foi o do Albert Einstein, né? Por quê? Que aí, para provar a teoria da relatividade, ele tinha que ir para determinado ponto da Terra e observar um eclipse, né? Poxa, o cara tinha uma baita teoria, mas a teoria não estava provada, e aí você pode pensar assim, poxa, mas o Einstein é o Einstein. Ok. Nesse período, ele não era esse Einstein super famoso, ele era só um acadêmico almejando ali almejando é, impor a teoria dele, né? E ele precisava comprovar. E ele foi para esse determinado ponto da Terra, não sei se na Áustria, não lembro bem. Tá no YouTube, no canal do Felipe Castanhari, um vídeo excelente, uma aula assim sobre o Einstein. E quando chega lá nesse X ponto da Terra em que ele ia poder visualizar esse eclipse, o tempo ficou nublado. Ele não conseguiu ver. Ele não conseguiu ver, não conseguiu tirar a foto que ele precisava para provar a teoria dele. E aí o que ocorre? Ele teve que esperar 4 ou 5 anos, teve que esperar alguns anos para que ocorresse novamente aquele eclipse e ele pudesse provar a teoria dele. Então veja a paciência do cara que estava sendo ali, os caras estavam jogando pedra na teoria dele. Sim. E ele teve que esperar anos para poder provar aquela teoria dele. Sim. Né? Então assim, é um exemplo de uma baita paciência. A gente está falando muito de análises clínicas, mas na pesquisa, como no caso de Einstein, que eu sou bem fã de Einstein também, é necessário você ter paciência. Você sabe que quem desenvolveu o Albert, não é Albert Einstein, mas é ai, gente, é o Albert Sabin, lembrei agora. O Albert Sabin, que foi quem desenvolveu a vacina da poliomielite. Então, ele trabalhou vários anos em pesquisa com a poliomielite, com o vírus, e ele que desenvolveu a vacina da polio. E uma vez perguntaram para ele, né, falando, o Albert, quanto tempo você demorou um evento? Quanto tempo que você demorou para desenvolver essa vacina? E ele falou, olha, só no meu laboratório foram mais de 30 anos. Então, assim, ele desenvolveu uma mega vacina, mas teve que ter paciência durante 30 anos. E constância. Durante os 30 anos, ele teve que todo dia ir para o laboratório dele fazer coisas, fazer experimentos, continuar dando andamento à pesquisa. E aí, os biomédicos, em um mês, quer estar empregado. Quer estar ganhando milhões. Então, assim, gente, mantenham a constância, a paciência. Se fiquem ali ao redor de pessoas que também acreditam, né, na biomedicina como você, como eu super acredito. Façam network, esteja próximo de pessoas que vão te apoiar, Sim, que vão com estar junto com certeza. você. Porque vai ter 10 pessoas para falarem mal, para dizer que não vai dar certo, para dizer que você não vai conseguir, que a área não é tão boa. Aí realmente vai ficar difícil mudar isso em você. Você vai continuar acreditar que não tá dando certo, não tá bem. E o pior é que às vezes as pessoas que estão lá jogando água no teu planejamento são as pessoas da família, né? Pessoas próximas, mas aí, infelizmente, às vezes você tem que se afastar de até pessoas próximas mesmo da Às vezes família, tem né? que deixar de ouvir. Enquanto fizer sentido para você,
Enquanto realmente essa for a área que você gosta, e continue tendo constância e paciência, que os resultados virão, não é, Erlon? Exato. E assim, tem uma frase que é: o sucesso da noite para o dia é um mito contado a partir das exceções, né? É, Porque a regra, na verdade, na regra é não um existe. problema quando eu conto a minha história. Por isso que eu contei várias histórias em que eu tive que ter paciência, porque quando eu me formei, em 2012, 3 dias depois eu estava trabalhando, né? Mas aí tem vários pontos da minha carreira que eu tive que ter paciência, tá? Inclusive, quando eu fui contratada, assim, no começo, era um salário muito pouco e a carteira não era assinada, eu não podia assinar os exames, então demorou um tempo. Eu tinha um emprego, eu tinha, mas eu tive que ter muita paciência e constância para poder alcançar as outras coisas que a gente já foi comentando É. aqui. E hoje em dia eu tenho que ter muita paciência também, né? Eu faço live no meu Instagram e eu já cheguei a fazer live para 2 pessoas. Era o Erlon e a minha irmã. É, exatamente. Mas eu falei, cara, é processo, eu tô aqui pra fazer, tô aqui pra falar, eu vou ensinar. E o melhor, assim, que eu vejo quando eu faço aula de quarta-feira, por mais que tenha poucas pessoas, é que eu sei que fica gravado. E tem pessoas que vão tirar dúvidas depois sobre hemograma, sobre bioquímica, qualquer que seja o assunto. Então, assim, é ter paciência e ter constância. É. E tem um caso da sua aluna, né, que foi estagiar num grande laboratório no Fleury, né, e depois virou Isso. responsável técnica, né? É, foi um aluno meu que aconteceu isso. Tenho 2 alunos trabalhando em grandes laboratórios. E um deles chegou, saiu do Piauí e foi para São Paulo fazer uma especialização eu acho que era no Albert Einstein. No grande hospital lá de São Paulo. Tô falando a memória agora. Você falou que era o Fleury. Fleury. E aí ele foi fazer uma especialização lá, era uma especialização, então não tinha nem garantia nenhuma de emprego. Ele teve que ter realmente paciência e constância de ir para lá e voltar para estudar. E foi bem difícil nesse começo, mas o que aconteceu? Anos depois, com tanta dedicação ali no que ele vinha fazendo, ele foi contratado como biomédico e hoje ele é gerente do plantão noturno do laboratório. Ele cuida do plantão todo, o gerente do laboratório. Então, assim, realmente, são várias histórias que a gente tem que manter ali, a constância e a paciência. É. A única, a- o único momento em que a paciência não é positiva é quando você está numa área que não é a que você deseja, né? É, Que aí você acaba esperando, deixando o tempo passar e não resolve aquela questão que é o quê? Que é procurar algo que realmente encante seu coração, né? exatamente. É. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado, você que está biomédico, que está um pouco perdido, você que está desacreditado, te ajudado a te inspirar a trabalhar mais na biomedicina, a insistir um pouquinho mais, mas com constância. Ter paciência com constância, tá? Não esquece que para fazer um bom pão a gente precisa de fermento e de tempo. Paciência, né? Exato. É, a gente já está caminhando para o final e eu quero pedir agora, deixei para pedir no final. É o quê? A curtida, o compartilhamento e que você se inscreva no nosso canal, né? A gente está aqui fazendo Isso, com todo carinho. se foi útil para você, se inscreve, ative as notificações, porque aí toda quarta-feira, quando eu tiver uma nova aula, você pode assistir a quarta ao vivo, a quarta sem erro, toda quarta-feira às 8 horas da noite. E na segunda ao meio-dia sempre sobe o nosso vídeo aqui do podcast Laudo Sem Erro. E na quinta, gente, tem um vídeo também de análise de lâminas comigo. Certo. Próximo mês você abre mais vagas do curso 10 anos em 1 de análises clínicas, não é isso? Exato. Então, ativa as notificações para você receber o aviso quando eu abrir as notificações. Também tem lá no meu Instagram eu aviso mais, que é no @LiciaBiotech. Então, lá no @LiciaBiotech, você pode ficar sabendo assim que eu abrir turmas do 10 anos de análises clínicas em janeiro. Você já entra na nossa turma e já começa o ano de 2020 com o pé direito, com constância. E que eu vou dar a constância para você, tá? Lá no 10 anos tem isso, que a gente tem a mentoria, então eu vou entregando a constância. Você não vai ficar sozinho insistindo nisso, não. Eu vou ficar lá segurando a sua mão e levando você. Não só eu, como toda a comunidade do 10 anos de análises clínicas. É isso, 10 anos em 1 ele foi desenhado para ser um curso que você não compra e abandona ele do lado, né? Porque a Não. gente fica no pé, você passa o planejamento das aulas na sequência. Ó, hoje você vai assistir aula X, É, exato. né? Amanhã você vai assistir aula Y. Então, Então, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e me procura lá no Instagram, @LiciaBiotech. tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.